50 anos depois, segunda parte. Capítulo 4. De Minturnes a Alexandria, parte B. Por que choras, minha filha? Ajuntou com brandura. Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente ao coração? A filha de Ovídio não respondeu, dominada pela emoção do momento, mas o ancião continuava surpreso e melancólico. Acaso terás também uma história amargurada quanto a minha? Apesar da fé ardente que presinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa, se as dores te pesam na alma, desiludida, recorda a palavra do Mestre quando exortava em Cafarnaum. Vinde a mim todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, mas ainda aqui deveremos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho do Cirineu que o ajudou a carregar a cruz. Ele, que era a personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas. Mas, se puderdes, lê em meu coração e verás que no meu íntimo palpita por ti a afetividade de um pai. Tua presença desperta-me inexplicável e misteriosa simpatia. Confiei ao teu espírito o que diria somente a filhinha dourada, que me precedeu nas sombras do túmulo. Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, dize-me algo a tuas dores. Repartirás comigo os teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve. Ouvindo aquelas exortações carinhosas e espontâneas, que não mais ouvira desde a morte do avô, cujo nome fora ali pronunciado pelo ancião de Minturnes, como um ponto de referência à sua confiança, Célia, depois de acomodar o pequenino adormecido, sentou-se ao lado do seu benfeitor, com a intimidade de quem o conhecesse de muito tempo, e com a voz entrecortada de reticências da sua emoção profunda, começou a falar. Se me tendes chamado filha, permitireis-vos beijar as mãos generosas. Chamo-vos pai pelas afinidades mais santas do coração. Acabastes de invocar um nome que me obriga a chorar de emoção, no tumulto de recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual o fiz sempre ao carinhoso avô que lembrastes agradecido. Também eu venho de Roma, pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortunoso, quando a mocidade parecia sorrir-me em plena floração primaveril. Abandonada e só, receberei por certo da vossa experiência das estradas da vida o bom conselho que me habilite a fixar-me em qualquer parte, a fim de cumprir a missão de mãe junto deste pobre inocentinho. Desde Roma venho experimentando a mais atroz necessidade de me comunicar com um coração afetuoso e amigo, que me possa orientar e esclarecer. Nas minhas caminhadas encontrei por toda parte homens impiedosos que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha castidade, mas roguei insistentemente a Jesus a oportunidade de encontrar um espírito benfazejo e cristão que me fortalecesse.
Sentindo-se tomada por inexplicável confiança, enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar, a filha de Ovídio Lúcio começou a desfiar o seu romance, cheio de lances intensos e comovedores, confessando-se neta do magnânimo Quinéio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor. Narrou-lhe todos os episódios da sua vida, desde as primeiras contrariedades de menina e moça na Palestina, e terminando a longa narrativa com a visão do avô na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Ao concluir, tinha os olhos inchados de chorar, como alguém que muito se demorara em alijar do coração o peso da amargura. O ancião alisava-lhe os cabelos comovidamente, como se o fizesse a uma filha, após longa ausência repleta de saudades angustiosas, exclamando por fim: Minha filha, propondo-me confortar-te é o teu próprio coração de menina, nos mais belos exemplos de sacrifício e coragem que me consola. Para mim, que muitas vezes agasalhei o mal e extraviei-me no crime, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos. Mas, para o teu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem um heroísmo do céu. Deus te abençoe o coração fustigado pelas tempestades do mundo, antes das florações da primavera. Das alegrias do reino de Deus, Quinéio Lúcio deverá regozijar-se no Senhor pelos teus heróicos feitos. Sinto que a sua alma enobrecida na prática do bem e da virtude segue-te os passos como sentinela fidelíssima. Depois de longa pausa, em que Marinho pareceu meditar no futuro da graciosa companheira, disse paternalmente: Enquanto narrava teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te neste meu ocaso da vida. Compreendo a tua situação de jovem abandonada e só, no mundo com o pesado encargo de cuidar de uma criancinha acolhida em tão estranhas circunstâncias. Aconselhar que voltes ao lar, não o posso fazer, conhecendo a rigidez dos costumes em determinadas famílias do patriciado. Além disso, a casa paterna considera-te morta para sempre, e a palavra carinhosa de Quinéio Lúcio só poderia ter valor inestimável para nós, que lhe compreendemos o alcance e a sublime revelação. Ante os seus conceitos, temos de admitir a plena inocência de tua mãe, mas, se regressares a Roma, a aparição desta noite não bastaria para elucidar todos os problemas da situação, mantendo-se as mesmas características de suspeição a teu respeito. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício, pois a verdade é de Jesus e vencerá tão logo a sua misericórdia julgue a vitória oportuna. Velho conhecedor dos nossos tempos de decadência e desmantelos morais, sei que, ante a tua juventude, quase todos os homens moços, cheios de materialidade, se curvarão com ignominiosas propostas. A destruição do meu lar será sempre um atestado vivo das misérias mortais da nossa época. Ponderando as tuas dificuldades, desejo salvar-te o coração de todos os perigos, evitando-te as ciladas dos caminhos insidiosos. Entretanto, a enfermidade e a decrepitude não me possibilitam mais a tua defesa. Em Minturnes, quase todos me odeiam gratuitamente em virtude das ideias que professo. Um cristão sincero, por muito tempo ainda,
terá de sofrer a incompreensão e a tortura dos algozes do mundo. E somente não me levam ao sacrifício nas festas regionais que aqui se efetuam, atenta à minha velhice avançada e dolorosa, de rugas e cicatrizes. Apresentar um velho mísero às feras potentes ou ao exercício dos atletas da devassidão e da impiedade poderia parecer entranhada covardia, razão pela qual me julgo poupado. Não possuo, pois, nenhuma relação de amizade que te possa valer neste transe. Lembra-te de que ainda agora eu te falei do meu antigo projeto de levar a filha ao Egito, em trajes masculinos, de modo a arrebatá-la deste antro de corrupção e impenitência. Esse gesto de um pai é bem de um coração amoroso, em franco desespero, quanto ao porvir espiritual dessa região da iniquidade. Contemplando a tua inerme juventude carregada de tão nobres sacrifícios, receio pelos teus dias futuros, mas rogo a Jesus que nos esclareça o pensamento. Após alguns minutos de recolhimento, a jovem retrucou: Mas, meu desvelado amigo, não me considerais como vossa própria filha? O ancião de Minturnes, no clarão sereno dos grandes olhos, deixou transparecer que entendera a alusão e revidou bondosamente. Compreendo, filha, o alcance de tuas palavras, mas estarás sinceramente decidida a mais esse nobre sacrifício? Como não? Se em torno de mim surgem as mais temerosas perseguições? Sim, tuas ações nobilíssimas dão-me a entender que devo confiar nas tuas resoluções. Pois bem, se teu espírito se sente disposto à luta pelo Evangelho, não vacilemos em preparar-te as estradas por vindouras. Ficarás nesta casa pelo tempo que desejares, se bem esteja convicto de que não tardará muito minha viagem para o além. Amanhã mesmo entrará nos teus novos trajes, a fim de facilitar a tua ida para a África, no momento oportuno. Serás meu filho, aos olhos do mundo, para todos os efeitos. Chamarei amanhã a esta casa o pretor de Minturnes, a fim de que ele cuide de tua situação legal, caso eu venha a falecer. Tenho o dinheiro necessário para que te transportes a Alexandria, e antes de morrer, deixar-te-ei uma carta apresentando-te a Epifânio, como o meu sucessor legítimo na sede da nossa comunidade. Lá, tendo empregadas todas as derradeiras economias que consegui retirar de Roma nos tempos idos, é possível que não te crie embaraços para que te entregues a uma vida de repouso espiritual na prece e na meditação durante os anos que quiseres. Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por largos anos, durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nesta vida. Às vezes, costuma ser ríspido nas suas decisões, caracterizando tendência para o sacerdócio organizado, que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Mas, se algum dia fores ferida por suas austeras resoluções de chefe, lembra-te de que a humildade é o melhor tesouro da alma, como chave mestra de todas as virtudes, e recorda a suprema lição de Jesus nos braços do madeiro. Em todas as situações, a humildade pode entrar como um elemento básico de solução para todos os problemas. Sim, meu amigo, sinto-me abandonada e só no mundo, e temo o assédio dos homens pervertidos.
Jesus me perdoará a decisão de adotar outros trajes aos olhos dos nossos irmãos da terra, mas, na sua bondade infinita, sabe ele das necessidades prementes que me compelem a tomar essa insólita atitude. Além do mais, prometo em nome de Deus honrar a túnica que vestirei, possivelmente em Alexandria a serviço do Evangelho. Levarei comigo o filhinho que o céu me concedeu, e suplicarei a Epifânio me permita velar por ele sob o céu africano com as bênçãos de Jesus. Que o Mestre te abençoe os bons propósitos, filha, respondeu o ancião com uma expressão de júbilo sereno. Ambos se sentiam dominados por intensa alegria íntima, como se fossem duas almas profundamente irmanadas de outros tempos, num reencontro feliz depois de prolongada ausência. Já os galos de Minturnes saudavam os primeiros clarões da madrugada. Beijando as mãos do velho benfeitor, com os olhos rasos de lágrimas, a jovem Patrícia buscou desta vez o repouso noturno com a alma satisfeita, sem as angustiosas preocupações do dia seguinte, agradecendo a Jesus com a oração do seu amor e do seu reconhecimento. No outro dia, a gente pobre daquele arrebalde de Minturnes ficou sabendo que um filho do ancião chegara de Roma para assistir-lhe os dias derradeiros. Aproveitando os trajes antigos que o seu benfeitor lhe apresentava para resolver a situação, Célia não hesitou em tomar um novo indumento, por fugir à perseguição irreverente de quantos poderiam abusar de sua fragilidade feminina. O velho marinho apresentava-os aos raros vizinhos que se interessavam pela sua saúde, como sendo um filho muito caro, e explicando que ele enviuvara recentemente, trazendo o netinho para iluminar as sombras de sua desolada velhice. A filha dos patrícios, travestida agora pela força da circunstância, num garboso rapaz imberbe, ocupava-se carinhosamente de todos os serviços domésticos, buscando servir ao ancião generoso com a mais deslevada solicitude. Um fato, porém, veio impressionar amargamente o coração sensível de Célia. Fosse pelo trato deficiente que recebera até ali, ou pelas privações suportadas em tantas milhas de caminho, o pequenito começou a definhar, apresentando em breve todos os sintomas de morte inevitável. Debalde, o ancião empregou todos os recursos a seu alcance para assegurar a vida bruxuleante do inocentinho. Tocada nas fibras mais sensíveis do seu coração, em virtude das revelações do avô quanto à personalidade de Ciro, a jovem sentiu no íntimo dorido a repercussão dilatada de todos os padecimentos físicos do pequenino. Desejava amparar-lhe a existência com todas as energias do seu espírito dilacerado, operar o milagre com todas as suas forças afetuosas para arrebatá-lo às garras da morte. Mas, em vão, misturou lágrimas e preces aos seus arrebatamentos emotivos. Contemplando-lhe a agonia, a criança parecia falar-lhe a alma carinhosa e sensível, com o olhar cintilante e profundo, no qual predominavam as expressões de uma dor estranha e indefinível. Por fim, após uma noite de insônia dolorosa, Célia rogou a Jesus fizesse cessar, na sua misericórdia, aquele quadro de intensa amargura. Cheia de fé, rogava ao Cordeiro de Deus que reconduzisse o seu bem-amado ao plano espiritual, se esses eram os seus desígnios inescrutáveis. Ela, que tanto o amava e tanto se havia sacrificado para conservar-lhe a luz da vida, estaria conformada com as decisões do alto,
como no dia em que o vira marchar para o sacrifício, exposto à perversidade dos homens impiedosos. Como se for ouvida sua rogativa dolorosa, cheia de lágrimas, de fé e esperança na bondade do Senhor, o inocentinho fechou os olhos da carne, para sempre, ao desabrochar da alvorada, como se o seu coração fosse uma andorinha celeste que, receosa das invérnias do mundo, remontasse célere ao paraíso. Sobre o corpinho enrijecido, a filha de Ovídio carpiu a sua dor intraduzível com lágrimas ardentes, experimentando a amargura das suas esperanças desfeitas e dos seus sonhos maternos desmontados. Todavia, a palavra sábia e evangélica do ancião de Minturnes ali estava para reerguê-la de todos os abatimentos, e depois da hora angustiada da separação, ela buscou entronizar a saudade no santuário de suas preces humildes e fervorosas. Sim, seu coração carinhoso sabia que Jesus não desampara, nunca, o espírito das ovelhas tresmalhadas nos abismos do mundo, e refugiando-se na oração, esperou que viessem do alto todos os recursos espirituais necessários ao seu reconforto. Os vizinhos humildes impressionavam-se sobremaneira com aquele rapaz, de cujo semblante delicado irradiava-se uma terna simpatia, de mistura à tristeza inalterável, que tocava sua personalidade de singulares encantos. Uma noite serena, quando a alma cariciosa da natureza se havia plenamente aquietado, Célia recolheu-se, depois do serão habitual, com o generoso velhinho, que lhe era como um pai devotado pelo coração, sentindo que força estranha lhe atormentava o cérebro exausto e dorido. Dentro em pouco, sem se dar conta da surpresa e do aturdimento, viu-se diante de Ciro, que lhe estendia as mãos carinhosas com um olhar de súplica e reconhecimento intraduzível. Célia começou por dizer suavemente, enquanto ela se concentrava em doce emoção para ouvi-lo. Não renegues o cálice das provações redentoras, quando as mais puras verdades nos felicitam o coração. Depois de algum tempo na tua companhia, eis-me de novo aqui, onde devo aurir forças novas para recomeçar a luta. Não entristeças com as circunstâncias penosas da nossa separação pelas sendas escuras do destino. És minha âncora de redenção através de todos os caminhos. Jesus, na infinita extensão de sua misericórdia, permitiu que a tua alma, qual estrela do meu espírito, descesse das amplidões sublimes e radiosas para clarificar meus passos no mundo. Luz da abnegação e do martírio moral que salva e regenera para sempre. Se as mãos sábias e justas de Deus me fizeram regressar aos planos invisíveis, regozijemo-nos ao Senhor, pois todos os sofrimentos são premissas de uma aventura excelsa e imortal. Não te entregues ao desalento, porque antigamente, Célia, meu espírito se tingiu de luto, quase perene, no fausto de um tirano. Enquanto brilhavas no alto como um astro de amor para o meu coração cruel, decretava eu a miséria e o assassínio. Abusando da autoridade e do poder, da cultura e da confiança alheias, não trepidei em destruir esperanças caridosas, espalhando o crime, a ruína e a desolação em lares indefesos. Fui quase um réprobo, que se não contasse com o teu espírito de renúncia e dedicação ilimitadas. Ao passo que eu descia degrau a degrau
a escada abominável do crime no pretérito longínquo e doloroso, teu coração amoroso e leal rogava ao Senhor do Universo a possibilidade do sacrifício. E, sem medir as trevas agressivas e pavorosas que me cercavam, desceste ao cárcere das minhas impenitências. Espalhaste em torno da minha miséria o aroma sublime da renúncia santificante, e eu acordei para os caminhos da regeneração e da piedade. Tomaste-me das mãos como se o fizessem a uma criança desventurada, e ensinaste-me a erguê-las para o alto, implorando a proteção e misericórdias divinas. Já de alguns séculos, teu Espírito me acompanha com as dedicações santificadas e supremas. É que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes da paz e da sabedoria. E dentro do teu amor desvelado e compassivo, não hesitaste em me estender as mãos dedicadas e generosas, como estrela que renunciasse às belezas do céu para salvar um verme atolado num pântano em noite de trevas perenes. E acordei, Célia, para as belezas do amor e da luz, e não contente ainda por me despertares, me vens auxiliando a resgatar todos os débitos onerosos. Teu espírito carinhoso e impoluto não vacilou em sustentar-me através das estradas pedregosas e tristes que eu havia traçado com a minha ambição terrível e desvairada. Tens sido o ponto de referência para minha alma em todos os seus esforços de paz e regeneração na conquista das glórias espirituais. Ao teu influxo, pude testemunhar minha fé no circo do martírio, selando pela primeira vez minha convicção em prol da fraternidade e do amor universal. Por ti, desterro de mim o egoísmo e o orgulho, sustentando todas as batalhas íntimas na certeza da vitória. Voltando ao mundo, fui novamente arrebatado dos teus braços materiais em obediência às provas ríspidas que ainda terei que sustentar por largo tempo. Jesus, porém, que nos abençoa do seu trono de luz e misericórdia, de perdão e bondade infinita, permitirá que eu esteja contigo nos teus testemunhos de fé e humildade, destinados à exaltação espiritual de todos os seres bem-amados que gravitam na órbita dos nossos destinos. E se Deus abençoar minhas esperanças e minhas preces sinceras, voltarei de novo para junto do teu coração nas lutas ásperas. Espera e confia sempre. Na sua magnanimidade indefinível, permite o Senhor possamos voltar dos caminhos almos do túmulo para consolar os corações ligados ao nosso e ainda retido nos tormentos da carne. Somente lá, nas moradas do Senhor, onde a ventura e a concórdia se confundem, poderemos repousar no amor grande e santo, marchando de mãos dadas para os triunfos supremos, sem as inquietações e provas rudes do mundo. Por muito tempo, a voz cariciosa de Ciro falou-lhe ao coração, propiciando-lhe ao espírito sensível as mais santas consolações e as mais doces esperanças. No auge do seu deslumbramento espiritual, a jovem cristã experimentou as mais comovedoras alegrias, desejando que aquele minuto glorioso se prolongasse ao infinito. Quando a palavra do bem-amado parecia finalizar com um brando estacato em vibrações silenciosas e profundas, Célia rogou-lhe que a acompanhasse em todos os seus lances terrestres, implorando-lhe assistência e proteção em todas as circunstâncias da vida.
Confiou-lhe seus pesares mais secretos e angustiosas expectativas quanto à nova situação. Mas Ciro parecia sorrir-lhe bondosamente, prometendo-lhe carinho incessante, através de todos os percalços, e reafirmando a sua confiança no amparo do Senhor, que não haveria de abandoná-los.